Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós estaremos lendo a partir do verso 12. Antes eu gostaria de mais uma vez pedir a Deus misericórdia, para que nós pudéssemos ler esse texto e entendê-lo da forma que lhe agrada. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos também de ter a Tua palavra diante dos nossos olhos e poder lê-la, poder refletir e receber dela aquilo que é vontade do Senhor. E o que eu venho te pedir agora é a Tua misericórdia, para que saltem aos nossos olhos as Tuas palavras verdadeiramente, os Teus ensinos, aquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa noite, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Capítulo 5, a partir do verso 12 do livro de Atos, fala já do terceiro relato a respeito da igreja que podemos chamar de igreja dos sonhos, a igreja primitiva, a igreja que foi estabelecida pelo próprio Jesus e começa a se disseminar sobre a face da terra após a subida de Jesus aos céus. E esse momento é um momento muito especial. Esse é um momento que já gerou canções, poesias no coração de muitos artistas. Temos uma canção linda que fala sobre isso, e vocês vão talvez lembrar dela, e que trata exatamente de forma muito graciosa do que aconteceu nesse momento na vida dos apóstolos, na vida da igreja. E diz assim a partir do verso 12: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes para as ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. E também afluíam muitas pessoas, grandes multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Filhos, isso aqui, muitas pessoas na igreja contemporânea já tentaram copiar essa igreja. Isso tem sido um motivo de ousadia de muitos líderes, mas também motivo de frustração de muitos líderes, porque nós entendemos que a igreja primitiva, o conceito da igreja primitiva, ele deve estar incutido na mente e no coração, mas não se copia os modos e a forma da igreja primitiva. Nós entendemos claramente que nós precisamos ser sábios para fazer a leitura correta do nosso ambiente vivencial. Não tem como eu aplicar a mesma estratégia, a mesma forma que aconteceu, que foi aplicada pelo Espírito Santo de Deus lá na igreja em Jerusalém e na Judeia, em Samaria, até os confins da terra, na época de Jesus, há mais de 2000 anos, e pegar da mesma forma e colocar nos dias de hoje.
Eu estou preparando uma mensagem que provavelmente eu quero apresentar, eu quero tratar ela com vocês no próximo domingo, e que fala, é um estudo que foi feito em uma das universidades instaladas, porque ela traz esse nome no CNPJ dela, mas na verdade ela é uma grande incubadora de tecnologia instalada lá no Vale do Silício. E ela faz um estudo muito interessante. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de acessar esse texto, mas é um texto que está disponível na internet. E ele diz que faz uma estimativa, ele faz um estudo baseado nas informações que temos hoje, de como estaremos daqui no ano de 2038, de 2018 até 2038. E vocês não têm ideia do que está por vir. Interessante é que muitas coisas que eles anunciaram, isso foi em 2017 que essa instituição lançou essas informações, essas estimativas, e vocês não têm ideia que em 2018 eles acertaram boa parte do que eles estavam prevendo, boa parte. Então a tendência é que muita coisa venha se concretizar. Nós temos aqui pessoas da área de tecnologia, temos vários aqui que eu conheço são da área de tecnologia, e vocês sabem que o que eu estou falando é uma realidade do dia a dia. Há exatamente talvez 25 anos, há 25 anos, eu não tinha a mínima noção do que seria um telefone celular na vida. Eu vivia sem esse negócio. Eu vivia na base da ficha telefônica. Tem alguém aqui dessa época, da ficha telefônica? Então, lembra, né? Né? Você é do cartão já. Não, eu sei. Eu sou da ficha telefônica, né? E eu tenho gente aqui da juventude, boa parte dos casais que não pegaram esse negócio. E a ficha telefônica, viu, um negócio muito interessante. Funcionava nos orelhões, né? Os orelhões não eram de cartão, cartão já foi novidade, né? Eram fichas telefônicas que a gente colocava que só duravam 3 minutos. Para namorar era uma loucura. Sandra que o diga, né? E teve um dia que eu me chateei, porque eu estava tentando falar com Sandra e acabava, 3 minutos acabava. Quando a gente está namorando, né? Fica querendo, tem muita coisa para dizer, né? Às vezes depois que casa não tem mais nada para dizer, né? Mas quando a gente namora tem muita coisa para dizer, não tem? E eu fiquei aflito com aquele negócio, 3 minutos, e agoniado, aí às vezes não tinha mais, e pim, acabou. E aí só no outro dia. E aí eu cheguei, fui lá em um dos postos da antiga Telp, né? Um dos postos, eu estou olhando para você, que eu sei que você é dos construtores. Não é nem baby boomers. Mas, e eu fui ali na Praça do Diário. Tinha um posto da Telp ali, atrás da Praça do Diário, e que eu cheguei ali, juntei as reservas que eu tinha, como coitado, um soldado coitado, juntei tudo, comprei um saco com 250 fichas. Gastei em uma semana. Mas eu sou dessa época. E hoje, filhos, eu vejo esse negócio aqui, que surpreende a gente. Isso não é mais somente um equipamento de comunicação. A nossa vida, às vezes, está aqui dentro. Eu tenho um negócio aqui chamado Dropbox, que tem boa parte da minha vida dentro dele, não é? Alguns aqui têm outros aplicativos, mas tem tudo aqui dentro. Um negocinho desse tamanho. Então, vocês não têm ideia do que é que está por vir. E nas pesquisas que eu estou fazendo, eu estou acompanhando aquele negócio e buscando informações, eu tenho me assustado com algumas coisas. Eu tenho realmente me assustado. Eu digo, Senhor, se eu chegar a uma idade que contemple boa parte disso aqui, eu não sei como é que eu vou me comportar.
Não sei, porque são coisas surpreendentes, né? São coisas que a gente via, o pessoal mais antigo também aí, lembram da família Jackson? Negócio antigo, né? Um desenho animado, né? Yara, você assistia a família Jackson? Eu assistia isso na televisão. Aquelas coisas da família Jackson estão nas previsões. Carros voadores, carros autônomos, né? Inclusive, mas carro voador, filhos, já existe em Miami, em fase de término, o primeiro prédio preparado com um estacionamento para carros voadores. Um prédio de altíssimo nível, é o primeiro no mundo que está sendo construído ali em Miami. Então a coisa é real, a coisa acontece, e vocês vão poder acompanhar isso tudo. Mas por que eu estou trazendo isso à tona? É porque a gente não pode pegar essa igreja primitiva, da forma que nós lemos aqui, e tentar aplicar nos nossos dias sem fazer uma leitura real da sociedade que nós estamos vivendo. Nós hoje, na minha época de adolescente, fazíamos aqui todos os domingos à tarde culto na rua, o culto evangelístico aqui na Antônio Curado. Aqui na Antônio Curado fazíamos o culto evangelístico. Hoje, de 2:30 da tarde, tem alguém no domingo do lado de fora para você falar do amor de Jesus? Ninguém está mais, filho. Domingo à tarde está vazia a rua, todo mundo com medo, todo mundo ou assistindo televisão ou descansando com os muros mais altos do que a própria casa, com medo. Ninguém sai mais na rua. Nós fazíamos evangelismo andando de casa em casa, batendo, chamando a pessoa, vinha até o muro, recebia uma palavra, recebia um panfleto. Hoje, se você bater aqui na porta, se você demorar batendo na porta, você pode ter. A gente está com problemas aqui. Oi, filho, prepara as pilhas aí, não estão aguentando não. Hoje, se você demorar muito na frente de uma casa batendo a porta, é capaz de as pessoas chamarem a polícia, porque estão desconfiados que você está querendo violar a casa. Fica todo mundo desconfiado. Então a estratégia evangelística não pode mais ser essa que nós usávamos há alguns anos. A igreja primitiva funcionou dessa forma, mas hoje o que fica para nós são os conceitos, filhos. Nós temos que aplicar esses conceitos de forma sábia para alcançar pessoas. Não é à toa que nós estamos investindo de forma tremenda nesse nosso retiro e em toda a estratégia de evangelização que Deus tem colocado no nosso coração a partir de 2020. Os grupos pequenos nas casas. Esse é um conceito que funcionou na igreja primitiva e volta a funcionar hoje. Esse conceito volta a funcionar, porque não tem outra forma para você alcançar alguém em um prédio, por exemplo, onde você mora num prédio, a não ser que alguém que more naquele prédio abra a sua porta para falar de Jesus, porque ninguém entra mais naquele prédio, a não ser os moradores. Você não tem liberdade para isso. Hoje nós precisamos alcançar pessoas nas casas novamente. Essa sim é uma estratégia da igreja primitiva, que funcionava assim nas casas e que precisamos resgatar. Mas todas as outras formas nós temos que rever, nós temos que aplicar com sabedoria. Mas eu queria tratar com vocês nesse texto os pormenores das entrelinhas que estão aqui nesse texto. O texto diz que os apóstolos realizavam, verso 12, muitos sinais e maravilhas entre o povo. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 11 e 12, Paulo diz o seguinte: eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois em nada eu sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. E aí ele continua: as marcas de um apóstolo
ou seja, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Essa história que acontece em Atos está sendo relembrada pelo apóstolo Paulo, e ele diz que as características de alguém que é chamado, vocacionado, separado por Deus para falar do amor dele, características são sinais, maravilhas e milagres. O que percebemos na fala de Paulo é que um apóstolo não é apenas um pensador ou um professor e pregador, mas sobretudo um embaixador que tem que agir com palavras e ação conforme a incumbência de seu Senhor. Em Atos dos Apóstolos, assim como nos Evangelhos, ajuda e cura milagrosa estão firmemente ligados com a proclamação do Evangelho, filhos. Porque Jesus, ele não é somente redentor, Jesus também é o restaurador por excelência. Vocês entendem? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é: quando eu assumir a minha responsabilidade no reino de Deus, quando eu começar a deixar Deus tomar conta da minha vida, tomar conta da minha mente, do meu coração, quando Ele for aquele que se expressa naturalmente em cada palavra que eu profiro, quando Ele for aquele que eu manifesto cada atitude e Ele se manifesta também através de mim, quando isso acontecer, sinais, maravilhas e milagres Deus vai poder fazer através de mim também. Porque não existem mais apóstolos, mas existem discípulos genuínos do Senhor sobre a terra, eu e você. Você entende? Quando nós abrirmos as nossas casas, nós vamos poder novamente ver milagres acontecerem. Eu tenho visto milagre acontecer o tempo todo. O nosso problema é que quando se fala em milagres, em maravilhas, muitas vezes nós queremos ver um show pirotécnico, não é? Muitas vezes nós queremos ver o chão tremendo, nós queremos através de uma oração ver as paredes balançarem. Filhos, Deus traz sinais e maravilhas, usa o sobrenatural dele, quando ele em um grupo pequeno de casais, transforma um casal que vivia uma vida miserável como cônjuges, em um casal que celebra o amor do Senhor novamente. Isso é uma maravilha, isso é um milagre. O maior dos milagres não é consertar o físico, o maior dos milagres é consertar o caráter do homem, é o caráter da mulher. Você entende? E isso Deus tem feito nos nossos dias, basta nós enxergarmos com olhos espirituais. A questão é que muitas vezes queremos shows pirotécnicos. Não é assim que Deus trabalha, filho. Não é assim que Jesus trabalha. Assim como a palavra de Deus chega aos outros por meio dos lábios de cada um de nós, seus discípulos, da mesma forma, a mão estendida de Deus se torna atuante e restauradora através das mãos de seus filhos e seus discípulos. E muitos sinais eram realizados por meio dos apóstolos naqueles dias, e muitos sinais poderão ser apresentados, acontecerem através de cada um de nós. Muitos milagres. Eu conheço pessoas aqui mesmo que sabem como era a sua vida há talvez poucos meses, e hoje estão aqui desfrutando algo que parecia impossível. Gente que diz: não, meu casamento não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, e estão aqui hoje celebrando. Estão aqui hoje celebrando. É algo sobrenatural, filho. Isso é sinal, é maravilha de Deus. Mas você não enxerga, às vezes você não nomeia assim. Às vezes você não nomeia assim. Por quê? Por que não compartilhar dos sinais e maravilhas que Deus tem feito? A sua própria família, às vezes você fica: eu não consigo falar para tio, para tia, para avó, para mãe, porque eu não sei o que dizer. Filhos, eles só precisam ver o que está acontecendo na sua vida. Eles talvez já estejam vendo, esperando uma oportunidade somente de dizer: eu queria conhecer mais desse Jesus que mudou teu esposo, que mudou teu filho, que te mudou. Me fala um pouquinho mais dele. Às vezes estão só esperando isso, e você achando que é difícil falar. Eles já estão sedentos.
A sociedade tem sede de Jesus. Domingo retrasado eu falei aqui para vocês e mostrei um pequeno vídeo. Estão lembrados? E um filósofo, professor da Universidade do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, dizendo: a sociedade está vivendo um mal chamado esgotamento social. E para o esgotamento social, talvez seja necessário um novo olhar, uma nova contemplação, uma nova forma de se relacionar. O que é isso, filhos? O que é isso? Que a filosofia não sabe dar nome, não sabe dizer o nome certo, chama de demiurgo. O que é isso? O que é isso? Isso é o Deus presente. Isso é o Deus que transforma. É o Deus que liberta. É o Deus que salva. É o Deus que restaura. É isso que está diante de mim e de você. Filhos, o verso 13 diz: dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse eles em alto conceito. Naturalmente, nós podemos entender que nessas reuniões não estavam os aproximadamente 5.000 que se decidiram em seguir os ensinos de Jesus. Estão lembrados que na primeira pregação ali de Pedro, na igreja primitiva, diz o texto que mais de 5.000 se converteram, tomaram uma decisão por Cristo ali, né? Mais de 5.000. E aí ele continua dizendo: mas fica claro no texto que o pórtico de Salomão passou a ser um ponto de encontro do povo de Deus, que até então não tinha como prática reunir-se em prédios como nós temos agora. Esse povo só tinha condição de estar nos átrios, ou seja, dentro do templo construído em Jerusalém, ou nas casas em pequenos grupos, e assim compartilhavam a mensagem de Jesus com ousadia e graça. Era assim que acontecia. Era assim que acontecia. É isso que a gente quer retomar. Eu não quero retomar aqui exatamente a mesma forma, mas os conceitos de pequeno grupo, de igreja nos lares, precisa acontecer. Eu tenho conversado com alguns colegas pastores, o Edilson sabe disso, que a minha ideia é a seguinte: tem pastor que diz: olha, eu quero buscar uma igreja que a cada dia possa crescer, e à medida que crescer, nós construímos uma nova igreja, e ali é a concentração dos crentes. E para mim isso está errado, filho. Porque se eu for esperar encher a igreja, eu vou ser um construtor de igreja. Porque à medida que Deus, a partir de agora, começar a estender o evangelho nas pequenas casas, e essas pessoas se converterem, entregarem suas vidas e começarem a vir a esse templo, vai chegar uma hora que ele não vai caber mais, e eu vou ter que construir um maior. E aí as casas vão ser um número maior ainda, e daqui a pouco vão vir para cá também, e vão precisar construir um novo templo. E vamos parar onde? A gente vai parar onde? Todos os esforços vão estar concentrados em construir casas maiores. Essa não é a ideia, filhos. A igreja do Senhor, ela cresce nos lares, ela cresce nos bairros. Aqui é o lugar da celebração. Se não der para fazer aqui mais, vamos para a quadra aí fora. Se não der para fazer na quadra, a gente faz na rua. Abre aqui a rua toda. A gente não precisa estar construindo mais templo. Essa casa de oração já é mais que suficiente para a gente celebrar. E quando não der mais, a gente vai para a rua, porque é na rua que é impactado. Na rua que as pessoas vão ver que povo é esse. Vocês entendem? O que é que está acontecendo com esse bairro? Essa igreja, ela não cabe mais dentro ali das paredes, e agora está tomando as ruas, está tomando as casas, tomando as escolas, um braço, uma extensão lá na Federal. É isso que a gente tem que sonhar. Senão a gente vai ser mero construtor de igreja. Não é isso que Deus quer para a gente. Esse povo aqui não tinha igreja. As sinagogas eram pequenas, como são até hoje. Elas são réplicas das sinagogas lá em Jerusalém, todas pequenas. E como é que a igreja cresceu? Quando se converteram, quando tomaram a decisão, 5.000, qual foi a sinagoga que deu eles? Onde é que eles estiveram? Eles não estavam em sinagogas, filhos, eles estavam nas casas. Eles estavam crescendo nos lares. O que acontecia é que os filhos iam tomando decisões, se convertendo, os parentes iam se convertendo, os vizinhos iam se convertendo, e as casas iam sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Vocês entendem? Era isso que acontecia. Você quer tomar boa viagem para Jesus? Não adianta fazer um mega templo.
Não adianta, é invadir cada um daqueles prédios com um discípulo de Jesus que mora nele. Quando tiver em cada prédio um discípulo de Jesus, Boa Viagem vai ser tomada. Entendem? Porque um discípulo, ele não se contenta em ficar com a alegria só para ele vai compartilhar, e quando ele compartilhar, ele ganha mais um, e aquele ganha mais um, e Boa Viagem vai ser tomada. É assim que funciona. A gente não tem que se preocupar em número, porque se a gente fosse preocupar com número, isso aqui não vai dar, essa casa de oração não vai dar. Enquanto der, estamos celebrando aqui. Quando não der, vai para a quadra. Quando não der, vai para a rua. Mas eu quero crescer com vocês. Eu quero crescer nas casas com vocês. Eu quero ver vocês voltando a ter filhos e parentes e amigos que moram juntos, compartilhando do Evangelho, como aconteceu. É esse conceito que eu persigo, como aconteceu na igreja primitiva em Jerusalém, filhos. É isso que a gente tem que sonhar. Se eu engravidar disso sozinho e você não engravidar, não vai adiantar. Você tem que ter o mesmo desejo. Nós temos que ter uma só mente e um só coração. Estão lembrados da palavra aqui em Atos mesmo? Chegou um tempo em que todos tinham uma só mente e um só coração, mas tinham muitas casas. Aonde eles estivessem, ali era casa de oração. Vocês entendem? Filhos, a igreja não era apenas atraente. Olha só, uma coisa importante isso aqui no verso 13. Ela diz assim: dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Não sei se você já parou para observar esse texto, né? É interessante isso. Às vezes a gente passa batido por isso. Observa, eu vou ler de novo. Verso 12: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Aí ele diz: dos demais, ou seja, os outros que estavam por ali, que não tinham tomado sua decisão por Cristo ainda, dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Oi, mas como assim, pastor? Quer dizer, tinha um povo que estava fazendo essa revolução na cidade, mas tinha uma turma que não ousava se juntar a eles. Entenda o sentido desse texto agora. Os demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. E aí eu quero trazer para vocês isso. A igreja, ela não era apenas atraente. Não haviam decisões simplesmente pela atração que Jesus promovia no coração do povo, mas também despertava receio, um cuidado, um respeito que não permitia que ninguém se insinuasse nela. Vocês entenderam isso? Existe a igreja, uma das características, e está dentro da nossa visão. Olha a visão da igreja. Uma igreja que vive a simplicidade do Evangelho de Jesus através de relacionamentos autênticos. Uma igreja que atrai, inspira e capacita discípulos para o reino de Deus. Essa é a nossa visão. Aí o que eu estou dizendo aqui a igreja, ela não era apenas atraente, mas também despertava um receio, um cuidado, um respeito que não permitia que ninguém se insinuasse nela. Essa é uma característica da qual a igreja não pode abrir mão, ou sequer se envergonhar, tanto na sua forma comunitária, como na vida individual de cada discípulo de Jesus, ainda hoje. A igreja era amorosa, ela era graciosa, manifestava poder, mas apesar disso, era uma igreja santa, separada nos seus conceitos e valores, repudiando sim qualquer falsidade, desamor. E quando isso aparecia, quando isso era evidenciado, ao contrário de provocar repulsa, ela atraía com grande intensidade as pessoas para Jesus ainda mais. Você entende? A gente às vezes abre mão de conceitos e valores da igreja porque queremos pessoas dentro da igreja. E tem conceitos e valores
que não podemos abrir mão. Entende, filhos? É por isso que desde aquela época, ainda que milhares estivessem se decidindo e tomando essa atitude por Jesus, muitos outros não tomavam essa atitude, mas respeitavam a igreja do Senhor, olhavam para ela e não se insinuavam em dizer algo em contraposição ao que ela pregava, porque a igreja vivia o que pregava. Isso dava autoridade à igreja. Vocês estão entendendo o que é que o texto está dizendo? Isso dava autoridade para a igreja, e a gente não pode abrir mão disso. A gente precisa continuar a ser igreja que atrai, igreja que inspira, mas igreja que exige respeito, porque a palavra do Senhor não pode ser chacotada. A gente não pode permitir que pessoas escarneçam da palavra. É por isso que o Salmo 1 é tão veemente para nós. Como é que diz o Salmo 1? Feliz ou bem-aventurado aquele que não anda segundo, nem tampouco se assenta na roda dos escarnecedores. Não adianta eu estar no meio de pessoas que falam mal da igreja de Jesus, que chacotam da igreja de Jesus, e eu simplesmente me calo diante disso. Não pode. A igreja de Jesus é uma igreja santa, separada. O nome do Senhor Jesus não pode ser levado em vão. Eu tenho que ter esse cuidado como discípulo de Jesus, filhos. E isso às vezes tem se perdido no nosso dia a dia. Para não perder um grupo de colegas na faculdade, eu deixo eles falarem o que quiserem. Eu estava ouvindo hoje de manhã uma coisa muito interessante de um dos nossos meninos, né? Eu fiquei muito feliz por ouvir isso, tá? E ele diz: olha, às vezes as pessoas manifestam um pensamento a respeito do cristianismo, a respeito da igreja do Senhor, a respeito de ser um crente, emitem um parecer, repudiam, porque não conhecem. Mas quando eu começo a conhecer, eu percebo que é algo sério. Eu percebo que tem uma proposta séria, que tem algo que transforma a minha vida, que tem me feito mais feliz, que tem me feito acreditar num futuro com Cristo, num futuro saudável. Não é assim que acontece? Essas pessoas precisam ouvir dessa igreja bonita de Jesus. Mas sabe, filhos, da mesma forma eu estava dizendo hoje pela manhã, eu fico aflito porque eu tenho acompanhado pessoas, tenho visto pessoas e acompanhado pessoas que por causa da política deixaram de ser igreja. Por causa do futebol deixaram de ser igreja. Por causa de pontos de vistas diferentes, o contraditório, não sabem lidar com isso e simplesmente cortam, cerceiam a possibilidade de amizade. O que é isso, filhos? Como é que a gente pode caminhar como igreja se a gente anda assim? Essas pessoas vão conhecer a Cristo como Cristo quer usar a mim para apresentar-se a eles. Cristo quer usar a mim. Ele quer que eu seja canal dessa graça. Ele quer que eu seja o canal de transformação. Mas eu sou o primeiro a ser radical. Eu sou o primeiro a ser extremista. Eu sou o primeiro a não permitir que o outro pense diferente. Filho, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma é o Espírito. E quando a gente vai ver quais são as formas que o Espírito usa para transformar, está lá em Gálatas. Quais são as formas? Quais são as manifestações do fruto do Espírito? É amor, é paz, é paciência, é longo ânimo, tudo que eu não consigo manifestar. Isso quer dizer o quê? Que não existe senhorio de Cristo ainda na minha vida. Não existe senhorio. Ele é Salvador, mas ainda não é Senhor da minha vida. Mais uma vez eu estou trazendo esse conceito. Ele é Salvador. Eu entendi que a proposta de vida de Jesus é maravilhosa, eu quero. Mas Ele não é Senhor da minha vida. Ele não determina como eu ando. Ele não determina como eu falo. Ele não determina a que nível ou em que nível eu
consigo tolerar você, e a partir de que nível eu não quero mais falar com você, não aceito mais a sua posição. Que Jesus é esse que não tem esse poder sobre a minha vida? Então ele é só Salvador, ele não é Senhor. Entende? Ele não é Senhor. Aí durante muito tempo houve uma crítica teológica sobre uma canção muito cantada por nós. Mas alguns colegas pastores questionavam essa teologia. E é aquela canção que diz: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. E aí ele diz o quê no refrão? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Esse refrão gerou um grande problema em boa parte, em alguns anos passados, boa parte da mente dos teólogos, porque ele dizia: como posso eu dizer, eles diziam, como posso eu querer coroar a Jesus? Ele já é Senhor, já é Rei. E aí a gente aprende que lá em Apocalipse 3, ele diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a voz, a minha voz, e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Jesus só é Senhor da minha vida se eu abrir a porta. Eu tenho que coroá-lo Senhor da minha vida, senão ele não é Senhor da minha vida. Ele é Senhor de todo aquele que abrir a porta, mas se eu não abrir, ele não é Senhor da minha vida. É isso que a canção está dizendo. Coroamos, Senhor, a Ti. Coroou o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu resgatador, meu restaurador. É isso que a canção está dizendo. E isso foi uma palavra muito sábia do pastor Benedito Gomes. Essa canção é do Benedito Gomes, né? E eu tive a oportunidade de ouvi-lo e falando sobre isso. Ele diz: olha, eu nunca pensei que fosse gerar tanto problema, mas parece que o povo não lê. Mas não é isso que acontece ainda hoje? Quanta canção a gente canta sem refletir, e está às vezes proferindo, muitas vezes até heresias. A gente está trazendo muitas vezes através das canções, trazendo a igreja para um culto antropocêntrico, e não um culto cristocêntrico, onde Cristo é o centro da história, onde Cristo é o centro da canção. Às vezes é o homem que é o centro. Tudo é para mim, olha para mim, eu estou aqui, é tudo eu, sabe? Deus vai dar a você, Deus vai fazer prosperar, é só isso. Deus é um mero agente de execução. Ele não é o ser adorado, ele é um agente de execução. Ele fica a meu dispor, a meu serviço. Isso é um grande problema. É por isso que eu digo, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que cantamos demais, porque as pessoas têm tentado nos emburrecer. Os grandes filões da música cristã têm tentado emburrecer o povo, e o povo está gostando desse negócio. Está gostando desse negócio. Não dá para a gente pegar. Eu não escuto, por exemplo, um João Alexandre, um Jorge Camargo, eu não escuto, porque são letras muito complicadas para entender, né? Muito complicadas. Mas escuta Ana Carolina, ou não? Escuta Lobão, ou não? Conheço esse negócio, sei como é que é. Procure ouvir pessoas que se aprofundam na teologia que agrada o coração de Deus. Procure ouvir e se realizar adorando ao Senhor e não sendo o ser adorado.
O tempo todo as canções que você tem colocado para ouvir são canções de autoajuda, filho. Em vez de procurar ajuda do alto, vai procurar autoajuda. Vai procurar ajuda do alto. Deus ama você, é verdade. Mas vamos levantar essa cabeça. Leia a Bíblia. Você quer uma canção que muda a sua vida? Leia os Salmos. Muda a sua vida. Mudou a vida do salmista. Mudou a minha vida, pode mudar a sua. Leia os Salmos. Aqui está o maior compêndio de músicas cristocêntricas que você pode ter na sua vida. Leia a Bíblia. Mas fica mais fácil pegar uma música chiclete que fica na tua mente de manhã à noite, você não consegue deixar de cantar, porque o cara descobre os insights. Entende? Isso é marketing, filho. Do lado com todo respeito ao pessoal de marketing, do lado escuro do lado escuro do marketing, né? Tem gente que adora o pastor que é coach. Não sou coach não, filho. Não sou não. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Entende? Nada contra o coach, mas aqui no púlpito não é para isso. Aqui é pastor. É alguém que ama pessoas. É alguém que entrega a vida por pessoas. Entende? Então não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com técnicas de hipnotismo, com técnica de tanta coisa. Ah, como eu fico indignado com esse negócio. Indignado com esse negócio. Gente que vive na televisão fazendo aí coisas que não tem nada a ver com Deus, e você vidrado nesse negócio. Vidrado nesse negócio. Mas pastor, é porque você não sabe o poder que tem, poder de cura. Por que essa pessoa não passa caladinho no meio dos corredores dos hospitais, curando todo mundo que está ali precisando de cura? Por que, filho? Onde é que essas pessoas que têm o dom da cura deveriam estar? Aonde eles deveriam estar? Não na televisão. Jesus, se estivesse aqui, estaria onde? Não brinquem com o Evangelho de Jesus. Não brinquem com o Evangelho de Jesus. É esse Evangelho que eu estou lutando e que eu sei que você também ama. Mas às vezes a nossa mente divaga. A gente se deixa levar por coisas que não tem nada a ver com Jesus. Aonde essas pessoas deveriam estar? Verso 14. Em um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. O avivamento continua em pleno vigor. Diferentemente do primeiro relato da igreja primitiva, lá de Atos 2,42, que só relatou a conversão de 5.000 homens. Aqui é diferente. Esse terceiro relato da igreja primitiva não fala apenas de 5.000 homens. Já havia um desenvolvimento, um entendimento diferente. Agora eles começam em um período onde só os homens eram contados. Agora aqui no terceiro relato da igreja primitiva, ele diz que homens e mulheres eram acrescentados. Olha o que o evangelho faz. Olha a quebra de paradigma do evangelho. Quebra de paradigma. Não se conta somente os homens, mulheres são contadas, crianças são contadas, e elas são acrescentadas no reino. Entendem? Cristo quebra paradigmas, muda realidades sociais, muda a realidade política do local. Esse é o Cristo que nós pregamos. Esse é o Cristo que nós pregamos. Relatando com alegria e com ênfase que homens e mulheres se juntavam a cada dia para fortalecer a igreja do Senhor Jesus, a igreja crescia. Aleluia. Verso 15: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pela
pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Filhos, o auxílio físico, milagroso, sobrenatural, ele é buscado com persistência pelo povo na vida de cada apóstolo. Mais uma vez nós observamos a naturalidade expressa por Lucas nesse relato de Atos 5, no que diz respeito aos milagres que aconteciam enquanto os apóstolos caminhavam em sua missão de proclamar o Evangelho de Jesus. É outro confronto para os profetas que não tem nada a ver com Jesus. É outro confronto. Cristo se manifestava, diz o texto, não só através de Jesus, mas através dos seus apóstolos e discípulos, e diz que as curas, as transformações, as mudanças de mente aconteciam na caminhada deles. Vocês entendem? Não se parava para fazer um grande comício, não se parava diante das telas de televisão para apresentar cura. Aonde ele passa, cura. Aonde passa, cura. Aonde tem um servo do Senhor, aonde passa, cantamos aqui o rio de água viva, vem correndo com você, filho. Está com um casamento destruído, se é discípulo, o rio de vida está com você. Cura seu casamento, cura. Não precisa de espetáculo para cura, só precisa de autoridade no nome de Jesus. É isso que precisa. Eu me lembro de uma situação que eu já disse a vocês. A palavra de Deus nos deixa claro lá em Efésios que Deus chamou uns para apóstolo, outros para profetas, outros para pastores e líderes. Os dons, as vocações de cada um, eu respeito. Eu digo, Senhor, o dom da cura, isso é algo que eu respeito demais. Tenho muito cuidado com isso. Eu fico indignado quando eu vejo o Evangelho do Senhor sendo escarnecido. Tem gente saindo daqueles lugares ali, entraram de muleta, e às vezes saem empolgados, sem muleta, mas chega em casa no outro dia, está pior do que estava antes, porque aquilo é indução também, filho. Tem muita indução ali. Vocês não sabem o que a mente é capaz de fazer. Mas eu sei que Deus, pela misericórdia, também pode curar. Deus, ele age por aquele que necessita, não por aquele que impõe as mãos. Não é por causa do pastor, é por causa de você que necessita. Ele conhece seu coração. Mas olha, se você já passou por isso e voltou a enfermidade, voltou o problema, não tem nada a ver com Deus isso. Deus quer usar você, quer transformar você com enfermidade e tudo. Ele quer que você seja uma bênção do jeito que você está. Entende? Não tem nada a ver com Deus. Foi alguém que induziu você da forma errada. Não fica assim, não fica triste, muito menos triste comigo, porque eu estou indignado com o que eu tenho visto e ouvido. Mas eu me lembro de uma determinada situação que não teve espetáculo pirotécnico nenhum. Eu estava com a Raíssa no hospital, e Sandra estava do meu lado com isso, nesse momento, e Raíssa desesperada de dor. Ela sofreu, Raíssa, há alguns anos, sofreu uma queda, estourou o tornozelo todo, o tornozelo direito dela, é um tornozelo quase que biônico, tem mais de 11 parafusos, tem placa, estourou os ligamentos, né? Bota um monte de coisa ali, e foram momentos muito difíceis ali no Hospital de Fraturas. E teve um momento em que ela estava desesperada de dor. O médico disse, olha, ele até desconfiou da gente, desconfiou de Raíssa, porque ele disse, olha, ela tem algum problema com esses remédios que eu estou dando?
porque eu estou dando remédio. Ele disse de uma forma metafórica, eu estou dando aqui remédio dose para cavalo. O que ele quis dizer? Ela usa droga porque talvez não esteja fazendo efeito essa que eu estou dando. E eu disse, minha filha é limpa, para a glória de Deus, não usa droga nenhuma. Ela está assim, é dor mesmo. E ele diz, eu não sei, a gente vai ter que esperar agora, não tem o que fazer mais. E eu comecei a chorar ali. O meu coração estava aflito, porque a gente vê um filho chorar, um filho sofrer, é horrível, né? É muito difícil isso. E Sandra olhava para mim, eu olhava para a Sandra, o que é que eu vou fazer? Eu digo, olha, eu vou orar. Raíssa estava desesperada mesmo. Pai, eu botei a mão na cabeça dela e, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho controle sobre isso. Mas o Senhor foi que criou minha filha. Ela é do Senhor antes de ser nossa. Nós somos só mordomos. Ela é do Senhor. Faz um milagre aqui, porque eu não sei o que fazer, Senhor. E a oração foi uma oração pequena. E filhos, eu acabei de orar. Raíssa estava dormindo. E eu fiquei... Eu não acreditei. Você entende? Eu não acreditei. Eu digo, como assim? Sandra olhou para mim, eu digo, fica quieta, fica quieta. E nós saímos, nos sentamos, eu fui agradecer a Deus. Uma oração que não precisou de show pirotécnico, filho. Só precisou de um coração sincero, porque eu não tinha poder ali para fazer nada. Não tinha o que médico nenhum mais fazer. Ali só a misericórdia de Deus. Você entende? Talvez a sua vida esteja assim hoje aqui. Não tem mais o que fazer, Senhor. Já usei todos os recursos para resolver o meu problema. Não consigo, minhas forças já se foram. E aí é a oração sincera de um filho. É a oração sincera de uma filha que muda uma realidade, que transforma uma vida. Foi assim comigo. E pode ser assim com você. Não precisei colocar copo com água em cima de televisão. Entende? Até porque hoje, se você botar em cima da televisão, é tão fininha, é capaz de cair na televisão e queimar. Entende? Você não precisa disso, filho. Não precisa comprar óleo, não precisa comprar nada. Você só precisa abrir a palavra de Deus, ler, pedir ao Senhor misericórdia, sabedoria e autoridade que vem do céu. É isso que você precisa. E Deus vai usar a sua vida. Deus vai mudar essa realidade, porque é desejo dele. Ele é o mais interessado em ver você feliz, em ver você curado das suas enfermidades espirituais e físicas também. Ele tem poder para isso. Vocês entendem? É esse Deus que agiu no Antigo Testamento. É esse Deus, foi esse Deus que agiu no Antigo, no Novo e age agora na nossa vida. É o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. É o mesmo Deus. Eu quero a cada dia ver Ele se manifestando na sua vida, lhe dando ousadia, lhe dando graça, lhe dando poder que vem do alto, para que essa igreja cada dia seja uma igreja segundo o coração dele. Segundo o coração dele. E nós vamos crescer nas casas. Eu sei que tem grupos hoje que já se reúnem. Aleluia! A única coisa que a gente vai fazer agora é abrir essa casa. Não só crente vai estar ali dentro. Na verdade, o que eu menos quero no início é crente. Os grupos têm que ter 1, 2 crentes no máximo ali. Mas tem que trazer gente que precise de Jesus. Gente que precise de Jesus, e Deus quer usar você. Deus quer usar você para isso. É isso que eu estou perseguindo em espírito. Estou perseguindo, pedindo a Deus sabedoria para vocês, para cada dia estar tocando fogo no coração de vocês, para que a igreja do Senhor a cada dia transforme essa sociedade perdida, essa sociedade má. O mundo jaz no maligno, a gente sabe disso. Mas a palavra de Deus também nos garante desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Plante, colha, dê sua filha e seu filho em casamento, faça prosperar a cidade,
porque a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Isso é uma palavra do Senhor para nós, lá em Jeremias. Você entende? A gente tem que cuidar dessa sociedade. Essa igreja tem uma responsabilidade: tornar essa cidade mais saudável. Essa igreja tem uma responsabilidade com a Universidade Federal de Pernambuco. Essa igreja tem uma responsabilidade com as ruas circunvizinhas. Essa igreja tem uma responsabilidade com os seus familiares, com os meus familiares, alcançá-los para Jesus. Senão, estaremos fora da trilha do Senhor. E eu não quero estar fora da trilha do Senhor, porque é muito difícil. E é impossível agradar o coração do Pai se não estiver no centro da vontade dEle. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê muito entendimento para tudo que ouvimos nessa noite. Porque o que vocês ouviram, eu ouvi também. Eu não prego para vocês só, filhos. Eu estou falando o que Deus está falando para o meu coração. Eu sou o primeiro a ser confrontado. E isso tudo eu faço com a certeza que Deus tem um plano maravilhoso para nós. Maravilhoso. Você quer pedir a Deus que te capacite, que te dê ânimo novo, que te dê ousadia, que te dê sabedoria para lidar com as circunstâncias difíceis que você está enfrentando? Eu queria orar com você. Onde você estiver, fique em pé para a gente orar agora. Se você quer essa sabedoria do Senhor para tudo que você ouviu aqui, para experimentar isso, eu quero orar com você. Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. O Senhor sabe qual é a necessidade que cada um de nós tem. Mas o Senhor também sabe que o nosso coração, ele busca cada dia ser encontrado pelo Senhor como um homem e uma mulher que adoram o Senhor em espírito e verdade. A gente erra muito nessa caminhada da gente. A gente falha demais, Senhor. A gente precisa muito da ajuda do Senhor. A gente precisa ter discernimento para o que a gente escuta, mas a gente também precisa ter ousadia para aquilo que nos incomoda e a gente não pode calar. Ajuda a gente, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos capacita, muda a realidade de cada um de nós. Tem filhos aqui sofrendo, Pai. Tem esposos sofrendo, esposas sofrendo. Tem famílias verdadeiramente carentes, Senhor, da Tua direção. E nesse momento ficam de pé, pedem ao Senhor sabedoria, pedem ao Senhor misericórdia. Senhor, usa cada um de nós como agentes de transformação, primeiro da nossa realidade vivencial e depois para alcançar outros para o Senhor. Mas a gente quer primeiro tratar o coração da gente, Pai. A gente tem muitas vezes um coração ferido. Às vezes a gente está dentro da casa de oração, mas a gente não consegue adorar, a gente não consegue ser autêntico naquilo que a gente canta, naquilo que a gente faz, no aperto de mão, no abraço. A gente não é transparente, a gente ainda não é autêntico, Senhor. Ajuda a gente a perceber que o Senhor está nos usando para a glória dEle. E é através de um aperto de mão, de um abraço também que o Senhor cura, que o Senhor transforma. É através de lábios que confessam o Teu nome, que manifestam o Teu amor através de uma canção, que o Teu Espírito se manifesta e muda a realidade vivencial de cada um de nós. Então nos ajuda a vivenciar isso, Pai. Dá-nos, Pai querido, uma noite de reflexão em cima de tudo aquilo que o Senhor nos falou hoje. Que isso não entre por um ouvido e saia pelo outro, Pai. Que isso encontre guarida no coração. Que a Tua palavra possa transformar, mudar a realidade de um coração duro para um coração de carne de novo, Pai. Ajuda a gente nisso. Senhor, a Tua palavra já garante que vai chegar o tempo que os homens serão ingratos e só quererão ouvir aquilo que fará cócegas nos seus ouvidos.
Muitas vezes nós nos encontramos em situações como essa, Pai. Ingratidão e querendo ouvir só aquilo que nos agrada. Mas, Pai, nos faz desfrutar de ouvir aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nos agrada. Nos faz entender que aquilo que precisamos ouvir é aquilo que agrada o coração do Senhor. E nos faz entender que a disciplina, quando é aplicada, que a palavra, quando é aplicada com muitas vezes dureza, firmeza, ela pode gerar tristeza e insatisfação, mas depois traz fruto de justiça e de paz. A gente quer desfrutar isso, justiça e paz do Senhor. Que a tua mão seja sempre sobre nós. Tem misericórdia, Pai, e nos dá uma noite linda ainda na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos em pé e aproveitar esse momento. Não sei o que é que a equipe pensou aqui para nós cantarmos. Então, vamos celebrar, cantar essa última canção. Ah, que bom. Isso é um salmo, você sabia? Isso é um salmo. Às vezes o coração da gente está assim, como um leito seco do rio, rachado, sem vida. A mente da gente às vezes está assim, cauterizada. Não permite que a palavra de Deus penetre e nos faça enxergar com olhos espirituais mais. Mas aí o texto do Salmo diz que quando a gente começa a cantar o amor do Senhor, quando a gente canta o amor do Senhor, para sempre, verdadeiras águas descem dos montes, das frestas dos montes, e começam a encher de novo os leitos secos dos rios, trazendo vida e vida em abundância. Então cante o amor do Senhor, celebre o amor do Senhor, e Ele transforma a tua realidade, em nome de Jesus. Assim, olha. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes, mulheres, só vocês. Dos montes. Aleluia. Como é bom ouvir vocês dizendo isso. É verdade? Homens, digam agora. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança, a uma voz cantem. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Sabe o que acontece agora? Meu coração exulta. Meu coração exulta. Eu tenho motivos para cantar. E alegria eu canto. E quando essa alegria invadir as casas e todos ouvirem, Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa na presença dEle, de profunda reflexão,
de intimidade com Ele, que cada escolha que você faça nessa semana seja feita após uma profunda comunhão com o Senhor, para que Ele traga paz ao seu coração, para que você saiba o que tem que fazer, e que ao sair desse lugar, Ele coloque anjos ao nosso redor, para que nenhum mal aconteça, e que cheguemos nos nossos destinos debaixo da maravilhosa graça do Senhor Jesus, e que nos dê também a oportunidade de falar do amor e cantar o amor do Senhor durante toda a semana a todas as pessoas que Ele apresentar a nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Aleluia! Saia daqui, dê um aperto de mão, um abraço quem estiver próximo de você, e saia daqui cantando o amor do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Até a próxima quarta-feira, para celebrarmos juntos. Deus abençoe você, que nos deu o privilégio e o prazer de celebrar com você através das redes sociais. Uma semana linda para você na presença de Jesus. Amém. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança.